São Paulo acerta últimos detalhes de venda de jogador. Vamos comentar aí sobre isso? Vamos falar também sobre a negociação do São Paulo com o Coritiba pelo lateral Natanael. Tem notícias sobre isso. Vamos falar também sobre o Wendel já aí na resenha com os jogadores do São Paulo e várias outras notícias pra gente comentar aí sobre o nosso querido São Paulo Futebol Clube. Belezinha? Tranquilão? Então vamos embora aí para as notícias do São Paulo. Hoje é dia 7, terça-feira, e amanhã é dia 8, dia de apresentação do elenco do São Paulo. Hoje é o último dia de férias aí, né, para os atletas do São Paulo, porque amanhã o bicho já pega. Todo mundo se apresentar e botar a mão na massa aí, porque já descansaram demais. A partir de amanhã, todo mundo aí já iniciando, né, cara, a pré-temporada aí do São Paulo. Lembrando que, né, amanhã todo mundo se apresenta e já vai para os Estados Unidos amanhã mesmo, tá? Só para deixar, não tem treino no CT para depois não. Se apresentou amanhã, já vai todo mundo aí para os Estados Unidos, tá bom? Olha aí, rapaziada, a grande maioria dos jogadores ouvidos em pesquisa no UOL afirma que o VAR não é bem utilizado no Brasil. Olha que surpresa, né? A pergunta feita para os jogadores foi: o VAR é bem utilizado no Brasil? No total, 76,95% dos jogadores reprovam a forma como a arbitragem brasileira utiliza a tecnologia. Outros 12,8% aprovaram, tá, o VAR, a forma que o VAR é utilizado. 7,69% classificaram como mais ou menos e 2,56% responderam que dá para melhorar, né? Então, por mais de 76% dos jogadores que fez essa pesquisa com o UOL, né, cara, são contra a forma que a ferramenta é utilizada aí no Brasil por motivos óbvios, né, cara? Tipo assim, os caras têm ali o monitor, né? Os caras vão lá ver o lance 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né, cara? Tem alguns lances específicos que os caras demoram minutos, meu, 5 minutos. Teve jogo que o cara ficou 10 minutos olhando no monitor, já aconteceu algumas vezes, né? O cara ficar 7, 8, 10 minutos no monitor lá, ainda erra, né? Óbvio que tem muito lance que é corrigido, evidentemente, mas tem uma porrada de lance também que os caras, irmão, vê no VAR, vê o lance, consegue errar. Aquele jogo, por exemplo, do São Paulo contra o Fluminense, né? Acho que foi o último grande erro que teve contra o São Paulo, que o senhor, se não me engano, foi o Marcelo de Lima Henrique, que era o árbitro, né, naquele jogo contra o Fluminense. O cara que tava no VAR, na cabine do VAR, falou pro árbitro: ó, o Thiago Silva pegou a bola com a mão, O cara simplesmente ignorou e validou o gol do Fluminense. Né? Assim, que foi o erro direito, que o Thiago Silva pegou a bola com a mão, sendo que nem era falta, né? Então tem alguns lances aí que os caras parecem, irmão, que erra de propósito, né? Como esse caso do jogo contra o Fluminense. Simplesmente inacreditável. O cara tá ali no ouvido dele falando e o cara, dane-se, vou validar com o gol. É isso. Dando só um exemplo, né, de um lance absurdo aí de vários que tem no Brasil, contra outros times também, né? Não é só contra o time do São Paulo, não, tá? Vamos avançando agora, rapaziada. O negócio é o seguinte, tá? Todo mundo aí de férias, tá? O André Jardine, ex-técnico do São Paulo, né? Pô, teve muito sucesso na base do São Paulo, foi para o profissional do São Paulo em 2009, onde foi lá eliminado, né, cara, por Tadieres naquela eliminação, porra, bizarra do São Paulo na pré-Libertadores. Ele tá aí hoje no América do México, o cara é rei lá, né, falam que ele é o maior técnico da história do América, pô, ganha tudo, né, pô, o cara tá fazendo um sucesso absurdo na América do México. Foi agora aí, recentemente aí, recebeu proposta do Botafogo, né, por pouco ele não voltou pro Brasil, recusou e vai ficar na América do México. Ele tá de férias e o Globoesporte.com, tá aí, fez uma entrevista com ele e ele falou sobre a passagem dele pelo São Paulo, né, cara, que foi precipitada, evidentemente, né, a ida dele para o profissional do São Paulo. E em entrevistar o Gé, ele falou o seguinte sobre a passagem dele pelo São Paulo, abre aspas: nem um pouco me arrependo de ter assumido o profissional. Como é que eu vou negar um desafio desse tamanho? Sentia que a diretoria confiava em mim. O clube apostava em mim. Os próprios jogadores devem ter dado bons sinais para a diretoria, no sentido que eu já fazia parte do dia a dia. Ter êxito ou não é multifatorial. Muitas coisas fizeram não dar certo naquele momento. Foi o primeiro passo da base para o profissional. É uma mudança muito grande, um choque de realidade, de pressão, de tamanho das coisas. Passa a ter uma visibilidade tremenda, uma cobrança tremenda. Ainda estava formando a minha própria comissão técnica.
Tudo isso são elementos que dificultam a transição da base para o profissional. Fecha aspas por Jardine aí no GE, falando sobre a passagem dele pelo São Paulo, que não se arrepende, né, de que ele tinha êxito ali, dos jogadores, né, da diretoria que confiava ali nele, que não se arrepende. Acabou sendo um fiasco gigantesco, né, o Jardine no profissional aí do São Paulo, mas cara, sem ter muito tempo, né, eu já vi até algumas pessoas nas redes sociais falando sobre o Jardine, né, uns dizendo que queria que ele voltasse, outros falando que, meu Deus, cara, tudo mais, cara. Ele estava no São Paulo em 2019, a gente tá em 2025, irmão. De lá pra cá, cara, ele tá no América, evidentemente que ele tem muito mais experiência hoje, como ele falou, na época do São Paulo ele estava formando ainda a comissão técnica dele, né? E outra, um ponto também que é muito importante ressaltar, os profissionais que trabalham no São Paulo, eu falo, tanto jogador como técnico, nos últimos 10, 12 anos, não é só porque o cara não deu certo no São Paulo que o cara não presta, muito pelo contrário, tá? O São Paulo nesses anos que teve de seca, cara, esses 10, 12 anos aí, né, de gestões terríveis, crises absurdas, o São Paulo trouxe vários jogadores bons, né, e teve também técnicos bons que deram errado por todo o contexto ali que tinha o São Paulo, né, gestões terríveis, guerra política, crise dentro de campo, atraso de salário. Não, o São Paulo tava um caos, né, nos últimos 10, 12 anos, e cara, teve muita gente que passou por ali, né, técnicos, jogadores que eram bons, que são competentes, mas todo o contexto do clube influencia dentro de campo. Tanto é, né, que tinha, antes de até um meme, né, ele postado do São Paulo seria campeão, porque tinha muito jogador do São Paulo que ia embora e que era campeão em outro time, que jogava bem em outro time, e os caras não conseguiam jogar no São Paulo. E o próprio André Jardine, né, cara, pô, claramente não estava pronto ali, muito pelo contrário, né, o primeiro desafio dele no profissional aí, e um dia se ele voltar a São Paulo seria interessante. Aí todo mundo que trabalha com ele, né, porque tem contato com ele, fala que ele é muito bom, né, porque ele tem ideias aí inovadores, não acompanha o trabalho dele no México, não acompanha o futebol mexicano, mas ele faz um sucesso absurdo lá, né? E quem sabe um dia ele pode voltar pro São Paulo, muito mais experiente, até porque a gente tá falando de algo de 2019, hoje a gente tá em 25, com certeza ele evoluiu bastante, até porque já tem muito tempo, né, que ele deixou aí o São Paulo, tá bom? O São Paulo, rapaziada, acertou os últimos detalhes da venda do Michel Araújo para o Bahia, né? Pô, acho que foi antes do Natal, né, que teve aí as notícias das negociações do Nestor e do Michel Araújo com o Bahia. E depois, mano, ninguém se fala mais nisso, né? Só na última semana, aí, nos últimos dias, saíram notícias aí, né, do desfecho, né, que realmente já estava tudo acertado para os dois jogadores irem para o Bahia. E ontem foi o último dia deles, né? Ambos foram para o CT da Barra Funda, tiraram foto lá, né, dos títulos que eles ganharam no São Paulo, postaram aí. E a questão do Michel Araújo, né? Tinha alguns detalhes aí burocráticos para acertar e já foi acertado aí, né? O Nestor vai por empréstimo, já comentamos sobre ele. E o Michel Araújo, né, foi comprado aí por 17 milhões e 300 mil reais. Tem algumas metas no contrato do Michel Araújo, que se ele bater, vai vir mais dinheiro para o São Paulo, né? Por exemplo, uma delas é o Bahia se classificar para a Libertadores do ano que vem, no caso 2026, né? Então, quando acabar a temporada, Bahia foi para a Libertadores, São Paulo vai ganhar mais uma grana ali que está na meta aí de quanto que está no contrato do Michel Araújo, tá? Ontem mesmo, os dois jogadores já chegaram em Salvador para realizar exames médicos aí, né? Os dois foram juntos, eles estavam lá juntos também na Barra Funda, se despedindo de todo mundo, e eles foram aí, né, cara, já se apresentar ao Bahia para fazer exames médicos e assinar contrato com o clube baiano, certo? Bom, esses já foram. Vamos falar aí de quem deve ir, que é aí o Lisieiro. Segundo o blog do São Paulo, com apenas mais 6 meses de contrato, o Lisieiro pediu valores considerados irreais para renovar. Isso aqui a gente já comentou. A diretoria liberou o atleta para negociar com o Sport, mas ainda não foi fechado nenhum acordo. Segue indefinida a sua situação. A gente já comentou que o São Paulo desistiu de renovar com ele porque ele pediu muito para renovar com o São Paulo, né? E o São Paulo liberou aí para negociar com o Sport apareceu com interesse em contratar o jogador, mas até agora nenhuma definição, né? Por enquanto ele vai se apresentar amanhã junto com o elenco e fica essa questão. Já que o São Paulo não vai mais renovar, ele vai para o Sport agora, né? Pode ser que tenha um acordo, ou ele vai ficar até o meio do ano e depois sai de graça. Essa aqui é a grande questão aí, mas com o Sport ainda não teve nenhum
acordo, né? Enfim, cara, complicada essa situação aí, porque a gente já comentou, pô, o cara não consegue se firmar em lugar nenhum. Ele veio pro São Paulo agora, voltou do empréstimo, fez bons jogos, né? Ele teve boas partidas, contra o Atlético Paranaense jogou bem, enquanto o Criciúma fez um golaço. Ele teve bons momentos e bons lampejos, como sempre teve no São Paulo. A questão dele muito era a postura, né? Que muitos reclamavam dele, né? Que ele é um jogador muito preguiçoso, principalmente quando subiu da base, ele era muito assim. E as lesões que ele não consegue ter uma regularidade. Lesão, se machuca, joga um jogo aqui, se machuca. Ele não consegue ter sequência. E, de novo, agora voltando do empréstimo, teve bons jogos, mas o cara terminou a temporada machucado. Não consegue ter sequência. Ele joga 2 jogos, mano, 3 jogos e não passa disso, né? E ainda pediu uma fortuna para renovar o contrato com o São Paulo. Aí realmente é demais, né, cara? Aí realmente é uma situação bem complicada. Vamos ver qual que vai ser o desfecho aí do Lisiano, né? Se fica até o fim do contrato sai de graça, ou até mesmo se até o final do contrato dele até o meio do ano, quem sabe que vai acontecer uma reviravolta ele renove, né? A gente não pode descartar nenhuma possibilidade, né? Enfim, o Zubeldia gosta dele, né? O Zubeldia gosta dele aí, vamos ver o que vai acontecer, tá? Eu acho, tá? Até para dar um chute, eu acho que, irmão, se caso ele não feche com o Sport, ficar no São Paulo, é capaz de ficar até o meio do ano e depois os caras renovaram o contrato, né? Ele diminuir essa pedido dele e acabar renovando com o São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer aí, tá bom? E ontem, né, o Wendel assinou aí o seu pré-contrato com o São Paulo, que garante a contratação do jogador a partir de julho. Ele vai ser jogador aí do Tricolor Paulista. E ontem, rapaz, à noite, começou já ter uma resenha nas redes sociais. O Alisson, volante do São Paulo, né, que se recuperou aí de lesão grave, né, era um dos destaques do São Paulo até se machucar. Ele fez ontem um post no Instagram, né, com uma foto, né, no coletiva, a foto era uma coletiva de imprensa, onde estava o Alisson e o Wendel juntos dando entrevista na seleção brasileira, né, pelo que parece aqui é na base da seleção, né, e o Alisson postou essa foto, marcou lá o Instagram do Wendel e postou, né, botou esses emojis aí depois o Wendel repostou e escreveu, sempre juntos, meu irmão. Depois o Alisson foi lá e postou outra foto, postou essa foto aí dizendo o seguinte, ó, essa é boa, hein? Irmão, só lembrando que não sou mais ponta, ainda bem, e botou, né, os emojis lá, dando risada. Irmão, nem fazia ideia que os dois eram amigos aí, que tinham jogado juntos na base, né, então tá aí o Alisson, jogador do São Paulo, já na resenha aí nas redes sociais com o Wendel, o novo reforço do São Paulo, a partir de julho. Tem a possibilidade aí do São Paulo conseguir a liberação antecipada, né, cara, me parece não, é algo bem difícil, tá, porque já tá se assinando há muito tempo, mas no mais tardar possível, na pior hipótese, ele chega em julho, né, para jogar aí pelo Tricolor Paulista. Então tá aí o Wendel já na resenha, né, com o Alisson aí, jogador de São Paulo, eles que jogaram junto na base e agora vão jogar juntos aí também no time do São Paulo, belezinha? Vamos avançando agora, rapaziada, e vamos entrar no tema aí, Natanael, tá? Vamos lá. Já comentamos aqui sobre a questão do Natanael alguns pontos, né, que, né, um dos jogadores que poderiam ser envolvidos era o Luan, só que o Luan não está muito convicto, não está muito interessado em jogar no Coritiba e não, até porque ele tem mercado aí em alguns times da Série A, fizeram contato aí por ele. Tá aí, ó. Segundo o Éder Traschini, tá, do UOL, o Coritiba respondeu ao São Paulo sobre o interesse do tricolor no lateral direito Natanael e demonstrou interesse em ter o volante Luan em troca, tá? O modelo de negócio ainda está sendo discutido. O primeiro passo seria convencer o Luan a jogar pelo Coritiba. O volante não demonstrou interesse em jogar a Série B, tá? Então, rapaziada, estão discutindo essa questão aí, né, cara? Os caras eles querem um meio campista, um volante, né? O próprio Alexandre Vieira trouxe também com uma possibilidade do Negruti, que tá jogando na copinha aí pelo São Paulo, mas eles querem o Luan, só que o Luan não tá com aquela vontade, né? Não quer ir, falando português, claro, não quer ir jogar aí no Coritiba, né, na Série B. E um dos primeiros passos aí que eles estão discutindo é tentar convencer o Luan a ir jogar aí no time do Coritiba, né? Olha só, uma das opções seria o empréstimo do Luan aos paranaenses com o tricolor arcando com salários. Nesse modelo, o valor dos vencimentos seria descontado do valor a ser pago pela liberação do Natanael, tá? Então esse aqui é o ponto importante. O primeiro passo é convencer o Luan. Segundo, é ele por empréstimo, com o São Paulo arcando o salário, não sei se é arcando 100% dos salários, né? Mas
esse salário que o São Paulo pagaria por Luan jogar no Coritiba seria abatido aí, né, cara, no valor que o Coritiba ia liberar o Natanael para o São Paulo. Tá? Então, essa aí é uma possibilidade que está sendo discutida, mas para discutir isso tem que convencer primeiro ele de jogar no Coritiba, né? Enfim, não sei se tem outro jogador que o São Paulo planeja aí colocar no negócio, ou se o Coritiba só quer o Luan mesmo do que outro jogador, vamos aguardar aí, né? Quando você aconteceu, eu achei que era uma contratação interessante, porque ele sempre foi um jogador muito promissor quando surgiu lá no time do Coritiba. O São Paulo já tentou ele, né, cara, alguns anos aí atrás. Eu fiquei até surpreso que ele ficou muito tempo no Coritiba, que tá lá até hoje, né, porque, ele sempre foi sondado por outros times do Brasil, por times da Europa. São Paulo não conseguiu a primeira vez contratar ele e tá tentando de novo. Lembrando que o Coritiba, né, cara, os jogadores já se apresentaram, já viajaram para Itu, para São Paulo, para poder fazer a pré-temporada, e o Natanael não viajou, tá? Todo mundo foi fazer a pré-temporada e ele não tá com o elenco aí para fazer essa pré-temporada. O contrato ele acaba em dezembro com o Coritiba, e o Coritiba já fez diversas propostas para renovar o contrato do Natanael e até agora não conseguiu renovação. É por isso que o Coritiba está aberto aí a negociar ele, né, com outros times e também com o São Paulo, né, que é uma possibilidade aí, porque, cara, os caras tentaram propostas, todas recusadas, e aquele negócio, o Coritiba falou o seguinte: a gente já fez várias propostas, o cara recusou. Tem que negociar ele, porque senão daqui a pouco, a partir do meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer time que ele quiser, aí o Coritiba perdeu o cara de graça. Então é melhor se negociar ele agora, já que não vai renovar, do que perder ele de graça aí, né? Então uma das possibilidades é o São Paulo aí, e vamos ver, né, se os caras vão vencer o Luan aí pro Coritiba, né, se eles vão colocar outro jogador no negócio, ou se o negócio vai travar e não vai dar negócio, né? Não vai dar negócio, aí a gente tem que aguardar. E vai ser um contrato interessante, porque ele é promissor, muito jovem, né? Tem 22 anos aí, fora que o São Paulo, além da parte esportiva, ele poderia também depois ser vendido pelo São Paulo, porque ele é muito novo, né? Então podia jogar bem, né, render esportivamente e também financeiramente como possível, mas tem que convencer o Luan a ir pra lá, né? Meu parceiro, é isso. Se inscreve no canal, deixa seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.